Ah, papai, precisamos de ti, Jesus.
Graça e paz, amados. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, irmãos, para apresentar. Diz assim: lembre-se, porém, disto: se vocês darem pouco, receberão pouco. O lavrador que planta só algumas sementes terá uma colheita pequena, mas se plantar muito, colherá muito. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não force ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama os que dão com alegria. Amém. O texto nos fala, eu tenho que lembrar que está sem vidro aqui, né? Ai, amada, por favor. Apóstolo Paulo, ele aqui no capítulo 9, está dando continuidade que ele está falando no capítulo 8 sobre oferta para outros irmãos, né? Está falando de oferta voluntária para outros irmãos. Aqui ele está encorajando aos irmãos da igreja de Coríntios a ofertarem para ajudar outros irmãos, né? A igreja de Jerusalém. E ele compara a nossa oferta como semente. Né? Ele faz uma comparação como sendo semente. E diz que a nossa colheita é proporcional à nossa semeadura. Né? Se a pessoa vai lá plantar e ele planta 1/4 de um terreno, ele vai colher quanto? 1/4, né, daquele terreno. Né? Ele vai colher exatamente proporcional ao que ele plantou. Isso quer dizer que a nossa generosidade deve ser proporcional ao que temos recebido de Deus. Né, irmãos? A oferta deve ser sinônimo de alegria e não de pesar. Às vezes, quando chega no momento de oferta, as pessoas às vezes torcem a boca, né, fecham a cara. Que momento chato. É um momento que nós deveríamos ter muita alegria. O Pedro está ali, né? Ele uma vez uma palhinha sobre a oferta lá no curso. Um dia estará aqui nos ensinando mais profundamente sobre a oferta e dízimos, né? Enquadrei ele já, né? Pá. Ficou dada pilastra, mas eu saí e te vi, Pedro, teve jeito. E isso, irmãos, é um motivo de alegria. A nossa oferta é algo importantíssimo no mundo espiritual. E às vezes nós encaramos como apenas um momentozinho da igreja. Não é um momentozinho da igreja. O Senhor fala que da mesma forma que eu semeio, da mesma forma eu irei colher. Então isso é muito sério, né? Eu tenho como exemplo minha falecida mãe. Era extremamente liberal para o reino. Irmãos, ela vivia com um salário mínimo. Essa igreja, as casas de cima foram construídas com um salário mínimo. Você acredita, pastor? Quando ela estava em obra aqui, parava um caminhão aqui de alguma coisa, de pedra, de areia. Dona, eu senti vontade de dar esse aqui para ajudar aí na obra. As pessoas falam, a gente não morava aqui. Nós não éramos conhecidos, ninguém conhecia. Eu nem conhecia esse lugar, para falar a verdade. Ela vinha fazer a obra da igreja. E as pessoas simplesmente vinham e ofertavam. Porque era uma pessoa que tinha alegria de ofertar ao Senhor. Tinha um coração liberal, como o diácono Otaviano, né? Poucas pessoas eu conheço que têm um coração tão generoso para o reino de Deus. Quando se fala em doar, ele é a primeira pessoa, quase 90 anos, entende perfeitamente
exatamente o que é isso. Ele é a primeira pessoa a falar que vai doar, que vai semear. A família abençoada, ele abençoa os filhos com o salário que recebe de aposentado. Como Deus o abençoa, como Deus o sustenta. E esse é o momento de ofertarmos ao Senhor, de trazer as nossas ofertas, porque sabemos que tudo que temos vem do Senhor. Não é isso que a Bíblia fala? Se a porta que ele abrir, ninguém fecha, a porta que ele fecha, ninguém abre. Nós reconhecemos que tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Tudo vem de Deus. Somos mordomos do Senhor. Devemos cuidar da melhor maneira possível, administrar tudo que Ele nos dá da melhor maneira possível, mas sabemos que tudo vem dele. Então, devemos. Uma vez eu vi um vídeo dos africanos ofertando e dizimando, eles dançavam, eles iam. Os irmãos já devem ter visto esse vídeo. Eles iam com alegria, cantando, dançando, porque é um momento, tem que ser um momento de alegria. Se não for com alegria, irmãos, não oferte, não dê. Eu vou botar, mas eu não queria ofertar. O senhor nem vai receber a sua oferta. Nem dê, nem dê. Ele fala, não dê com pesar, não dê com tristeza, nada disso, mas dê com alegria, sabendo que o Senhor é aquele que tem te sustentado. Amém? Vamos orar, vamos apresentar as nossas ofertas, sabendo que isso é uma semente que você estará semeando. Semente, é semente. Senhor, nós te adoramos nesta noite, nesta hora, por podermos, Senhor, ter o privilégio de ofertar para o teu reino, de ofertar, sabemos que o Senhor não precisa de nada disso. Isso é tão óbvio, Senhor, que é até bobagem falar sobre isso. Sabemos que o Senhor não precisa, mas sabemos que há pessoas que precisam. Sabemos também que a sua casa precisa estar aberta. Temos contas para pagar, Senhor. E nossas ofertas abençoamos isso, abençoamos o reino, abençoamos pessoas. Senhor amado, que as nossas ofertas que serão lançadas hoje diante de Ti, que tenhamos esse entendimento que são sementes, Senhor amado, que estaremos nessa noite semeando com alegria diante do Senhor, e que o Senhor nos dará a colheita na proporção daquilo que estamos ofertando nesta noite. Senhor amado, te pedimos as suas bênçãos, aqueles que não podem ofertar porque estão sem trabalho, Deus, te pedimos também a bênção do emprego, do trabalho, Senhor, para que seus filhos possam honrar com seus compromissos, ó Deus. Senhor, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos dando continuidade àquela série de Vida Abundante. Tivemos uma palavra sobre batalha espiritual, sobre problemas, e hoje o pastor Raul vai nos falar sobre como passar pelas lutas de maneira chique. É isso? Feliz com o pai, de maneira chique. Modo chique, né? Modo chique. Amém. Quero convidar o Pedro para estar orando aqui pelo pastor. Pastor, eu tento se esconder, gente, mas eu peço verdade. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do pastor Raul. Queremos pedir que o Senhor use com muita autoridade, com muita sabedoria, que o teu Espírito, Senhor, tome a vida dele e possa falar aos nossos corações. Pedimos que o Senhor o proteja, o livre de todo mal, e que ele seja um canal na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ok. Gente, a paz do Senhor Jesus. E como você tem essa luz aqui, porque eu quero ver se consigo evitar de usar o óculos. De repente eu consigo ler sem óculos. Deixa eu ver. Dá pra ler um pouco aqui. Deixa eu botar aqui. Eu não gosto de óculos, gente. Acho que vai dar pra ler. Boa noite. Que Deus abençoe vocês. É bom estar com vocês aqui mais uma vez. Estivemos compartilhando lá no retiro de Carnaval.
Nós andamos no Salmo 133, que é o Cântico dos Degraus, a peregrinação do povo de Israel. E hoje o tema é atravessando a crise de modo feliz e com paz. O pastor falou de modo chique. E quem não quer de modo feliz e tranquilo passar pela crise, né? Vocês vão aprender a viver de modo tranquilo e feliz diante da crise. Vocês vão entender o que é sensação, o que é consciência. Porque a gente não sabe administrar as sensações. Eu estou atendendo uma jovem da nossa igreja, ela é ministra de louvor, que ela está começando a administrar as sensações. Porque são sensações desagradáveis. E toda vez ela ia para o hospital. Chegava lá, tudo normal. Ela voltava. Hoje ela está aprendendo a administrar as sensações e percebe que não vai acontecer nada. Simplesmente é uma sensação desse tempo novo que estamos vivendo. Bem, eu me converti, eu me batizei em 1980. Eu tinha 12 anos de idade quando eu me batizei. Uma das minhas preocupações nessa época era não sair do Evangelho, não se desfiar. Por quê? Porque a maioria dos jovens e dos adultos falavam assim para mim: rapaz, esse menino é uma bênção, pena que isso não vai durar muito tempo, pena que isso vai acabar, pena que esse fogo é um fogo de palha. Porque eu era um menino muito ativo na obra do Senhor, pregando o Evangelho, fazendo visitação. E os jovens, vocês que são jovens e adolescentes, vocês têm uma habilidade de passar pela crise de modo feliz e com paz. Por quê? Porque vocês têm dentro de vocês um espírito desafiador. Percebe? No mundo do tráfico, os jovens, eles passam por desafios, eles arriscam a sua vida para defender o tráfico, eles arriscam a sua vida para defender a sua comunidade. Por quê? Porque a juventude tem a força, tem a energia, tem toda essa capacidade de se arriscar e até mesmo de entregar a sua vida em favor de um propósito. Para vocês terem uma ideia, um dos exemplos de atravessar a crise de modo feliz e com paz é os traficantes. Por quê? Porque eles sabem que poderão morrer, mas eles desistem do propósito deles, de serem marginais? Sim ou não? Na sua maioria não desistem. E eu pergunto, eles têm a consciência que vão morrer? Sim ou não? Mas por que eles não saem? Porque eles têm um propósito, porque eles têm uma meta, porque eles têm uma comunidade, eles têm um status para defender e para entregar a sua vida. É um exemplo não a seguir. Não temos que seguir esse exemplo, mas nós temos que observar a questão da comunidade, a questão da unidade que essa comunidade tem, e que nós temos que espelhar e observar que lá existe um espírito. E esse Espírito que está lá é de Deus? Não é o Espírito de Deus. A Bíblia diz que maior é o que está em nós. Então, se maior é o que está em nós do que o que está no mundo, por que nós temos medo? Porque essa juventude que vai para a igreja tem medo de se desafiar, tem medo de atravessar as crises de modo feliz e com paz, de modo pleno, de modo em que vão entregar a sua vida para Jesus e que não tem vergonha de falar de Jesus, de pregar o Evangelho, não tem vergonha de ser chacota, não tem vergonha de ser debochado, de ser ridicularizado. Eu sou de uma época em que eu era ridicularizado, hoje é chamado de bullying, né? Então nós tínhamos uma resistência, não só uma resistência mental, mas uma resistência espiritual para atravessar essas situações sem se desviar do caminho. Apesar de muitos meninos da minha época terem se desviado, mas a maioria permaneceram na fé.
Então, quando eu era menino, não em Barbacena, mas aqui no Rio de Janeiro, o que eu fazia? Senhor, não me deixe sair do seu caminho. Se porventura eu for me desviar, que o raio bata na minha cabeça, que eu seja atropelado, que eu tenha um infarto, mas eu não quero desviar do seu caminho. E para a glória de Deus, permaneço no caminho até hoje. Só que hoje eu estou com uma certa idade e eu preciso de incentivar essa juventude a não desistir da fé. Eu preciso de incentivar os adultos e os jovens para não desistirem da fé. E para exemplo que nós temos a seguir aqui, que é atravessar isso de modo pleno, está registrado em 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos andar nesse texto de Timóteo, nós vamos tomar um cafezinho, né? Vamos caminhar em Timóteo e vamos ver o que Timóteo tem a nos ensinar, o que Paulo tem a nos ensinar através da vida de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Então Paulo ele vai dizer no capítulo 1 assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Como é que Paulo tratava Timóteo? Você é meu filho. Então, que tipo de sentimento, que tipo de relacionamento Paulo tinha com Timóteo? Um sentimento paterno. Quando você se sente dentro de uma relação paterna, você se sente seguro ou inseguro? Seguro. Então eu te pergunto, esta casa é paterna? Essa casa te faz se sentir seguro? Te faz se sentir amado? Te faz se sentir importante? Porque uma das características da igreja, do Senhor, é essa característica de paternidade, de amor, de acolhimento, de direcionamento. Então, Paulo fala assim: meu amado filho, eu quero dizer que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, nosso Pai, né? E de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, ele vai falar: meu filho, que essa graça que te tira da desgraça e que te faz ser uma pessoa feliz. O que é felicidade? A felicidade ocorre quando sabemos que esses sentimentos passam dentro de nós e o nosso propósito não é abalar. Ou seja, você está triste, você está com vergonha, você está com raiva, você está desanimado, mas isso te tira do propósito, sim ou não? Não. Pessoas felizes sabem lidar com esses sentimentos. Você pode estar querendo matar uma pessoa, mas esse sentimento te tira do propósito? Não. Por quê? Porque sentimentos, sensações, elas vêm e vão. Agora o que permanece é o seu propósito. Então o seu propósito não pode ser negociado pelas fases ruins da sua vida, porque as fases ruins são passageiras. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Eu não sei o que você está sentindo agora nesse momento, mas uma coisa te digo, meus filhos: o teu propósito tem que ser maior do que aquilo que você sente, ou das sensações que você tem. Você pode estar muito feliz, pulando, gritando de alegria, mas isso é para sempre? Não, porque tem hora que você vai chorar e vai deitar triste. Mas nada disso pode ser temperado com o seu propósito, porque o seu propósito é o estado de graça que é derramado em você para que você caminhe de fé em fé e de glória em glória. Amém? Você nasce humano. Alguém nasceu desumano aqui? Eu vou nascer humano, sim ou não? Mas depois eu vou ser humano. Então a palavra ser significa existência, significa um ser que está em plena transformação.
pastor, o que isso tem de bom? Pergunte. Porque cada dia eu melhoro um pouco. É bom isso. Porque o ser significa existência. E quando eu tenho essa existência, eu posso melhorar sempre. Isso não dá motivação, sim ou não? Então o que você fez ontem não determina hoje. Porque hoje é um novo dia. Que maravilha. Então Paulo fala assim: dou graças a Deus, versículo 3, dou graças a Deus, a quem sigo com uma consciência limpa, como servi os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Então, como o cristão deve atravessar suas guerras? Como é que eu tenho que atravessar as minhas guerras? Primeiro, anote, com uma consciência limpa. A primeira coisa que eu tenho que entender, porque o livro do 2 Timóteo, queridos, eu posso dizer que é um livro que refere a batalhas espirituais. Então, estou na introdução desse livro, desse texto aqui, porque esse texto é rico para a orientação da igreja. Primeira coisa que eu tenho que entender, que o cristão nessa nova batalha espiritual, ele tem que ter a sua consciência limpa. Ele tem que ter a sua consciência daquilo que ele quer. O que você quer? O diabo sabe o que quer. Sabe o que o diabo quer? Destruir você. O diabo quer te enganar. Ele sabe o que ele quer. Os traficantes, eles sabem o que querem, sim ou não? Não sabe? E você? O que você sabe? O que você quer? Qual o seu propósito? O que você quer fazer? Então, que tipo de consciência você tem? Uma consciência pura ou uma consciência pesada? Uma consciência pesada é aquela consciência que sempre se negativa. Uma consciência pesada sempre não se vê debaixo de graça. O que é não viver debaixo de graça? Sempre se achar o popô do cavalo do bandido. Eu sou o popô do cavalo do bandido. Eu sou uma merda. Eu sou um desgraçado miserável. Eu sou uma pessoa que não presto para nada. Nasci assim, eu não sirvo para nada. Não adianta, ninguém me ama. Esse tipo de consciência é uma consciência pura ou uma consciência pesada? Essa consciência que você carrega está te ajudando ou te prejudicando? Essa consciência respira um bom odor ou um péssimo odor? Um péssimo odor. Imagina você sem tomar banho. Uma pessoa que não toma banho, ela tem uma consciência limpa ou suja? Sim ou não? Que tipo de consciência essa pessoa tem quando não toma banho? Talvez nenhuma. Porque uma pessoa de consciência pura toma banho. Talvez a consciência do seu vizinho é suportar o teu odor. Agora você quer ter um odor agradável? Comece a tomar banho com uma consciência pura, com a água da palavra. Para que serve essa pregação? Essa pregação é uma água para limpar a sua consciência. Agora, pergunte para mim assim, pastor Raul, que ambiente é esse? Grava isso em nome de Jesus, querido. Ah, meu pai, nós temos uma igreja forte, querido. Esse ambiente não é um campo de refugiado. Esse ambiente não é um campo de refugiado. Esse ambiente é um campo de treinamento. Para quê? Para te ensinar a ser um grande guerreiro lá no mundo. Porque nós temos as nossas guerras. E essa guerra só você pode vencer. Só você, porque você, pela fé, já é um vencedor. Porque é de fé em fé, de glória em glória. Então, quando eu venço, quando eu entro nas minhas guerras, eu não entro para ser um perdedor, eu entro para ser um vencedor. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, Paulo ele vai dizer assim no versículo 3: dou graças a Deus a quem sirvo com uma consciência limpa,
como servi os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Então Paulo fala assim: eu tenho uma consciência limpa, sem peso, sem culpa, livre do medo. Eu tenho uma consciência tranquila. Eu atendi um jovem hoje com uma consciência pesada. Ele disse assim: pastor, há um mês que eu não vou mais para a igreja, porque eu tenho vergonha dos pecados que eu cometo. Eu falei: essa tua consciência não é limpa, é uma consciência pesada. Esse lugar, querido, é um lugar de arrependimento. O que acontece com esse jovem? Ele cometeu várias coisas erradas. Quando você comete várias coisas erradas, você cometeu no presente ou cometeu no passado? No passado. Ah, e hoje? Hoje é passado? É bom isso, né? Hoje é passado? Então por que você contabiliza o seu passado no presente? Se você contabiliza o teu passado no presente, existe presente para você? Existe graça na sua vida? A sua consciência está limpa? Está pura? Não. Se você contabiliza os seus erros do passado no teu presente, isso gera leveza ou peso? Peso. Vamos lá, igreja, fica ligado. Você vai acumulando o teu passado no presente. Esse passado gera peso. Você vai para a casa de Deus. Você se sente bem? Por quê? Porque esse peso se torna o quê? Maior do que Deus. Você coloca esse peso maior do que Deus. E se você coloca esse peso hoje maior do que Deus, você está idolatrando o quê? Você está adorando a Deus ou idolatrando os teus erros do passado? É como se Deus olhasse para você e estivesse tendo crise existencial e não tivesse poder para hoje transformar a sua vida. Pergunte para mim assim: e amanhã? Não existe. Existe amanhã? Não existe. Hoje, é agora. Sabe o que o diabo quer fazer com você? Ele quer te acusar todo dia, para que você não tenha uma consciência limpa hoje, porque ele sabe, o dia que você dizer não para Satanás e sim para Deus, hoje a sua consciência será limpa. E esse fardo que você está carregando, você vai deixar aqui, porque hoje, pastor Márcio, nós vamos fazer o que diz aqui a palavra, vamos colocar as mãos. Porque você vai sair daqui um guerreiro potente. Amém. Um guerreiro desafiador. Porque Deus te chama para uma guerra. Mas uma guerra sorridente. Uma guerra com paz, com leveza, com graça. Vamos continuar, versículo 4. Lembrando-me das suas lágrimas. O guerreiro chora, sim ou não? Chora. Está aqui, ó, olha o mistério aqui, lembrando das suas lágrimas. Quem diz que guerreiro não chora? Quem disse que a gente não chora? Né? Lembrando das suas lágrimas, que desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Então, que nós saímos do campo de treinamento e vamos para o mundo. Adolescente jovem, a sua consciência hoje tem que estar pura. Para quê? Uma consciência de quê? De que você existe hoje para quê? Para estudar, para ajudar em casa, sua mãe. Essa é a consciência pura. Saber que você vai crescer um dia, que você tem que ter um propósito com Deus lá fora. E que muitas vezes você vai sentir saudade dos irmãos aqui, mas você está lá fora no mundo. E é desafiador lá fora. Não é fácil, mas o Espírito que Deus vai derramar aqui não é um espírito de covardia, mas um espírito de coragem. Amém. Coragem para você se desafiar todos os dias, em nome
do nosso Senhor Jesus Cristo. Você, jovem, tem um desafio de estudar, de buscar caminhos maravilhosos. Adultos, você tem um desafio de sonhar, de acreditar que existe possibilidade na sua vida. Então, vamos lá, versículo 5: recordo-me da sua fé não fingida. O que o guerreiro tem que saber? Que nessa batalha, nessas guerras, eu tenho que ter uma fé como? Uma fé não fingida, uma fé verdadeira, uma fé que venha a ser além. O que a Bíblia fala sobre fé? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento. Quem é o nosso fundamento? Jesus Cristo. A fé é o firme fundamento. Aonde está o nosso fundamento de fé? Em Jesus? Porque a igreja é cristocêntrica. A fé é um firme fundamento. O nosso fundamento é Jesus. E a prova das coisas que não se veem. Aonde está escrito? Abra a sua Bíblia. Em João, capítulo 20, versículo 19. Uma pessoa lê para mim, por favor. João, capítulo 20, versículo 19. Naquela tarde, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, com medo dos líderes judaicos, quando, de repente, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz sejam com vocês. João, capítulo 20, versículo 19, não é isso? Ok. Mas o que eu quero ler é: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então eu leio aqui, 29, obrigado. Leia para mim. Então Jesus lhe disse: você creu porque me viu. Felizes são aqueles que não me viram e mesmo assim creram. Então, ora, a fé é o firme fundamento. Aonde está o fundamento da minha fé? Em Jesus. E a prova das coisas que não se veem. Felizes é aqueles que não viram, mas creram. Então a nossa fé é uma fé fundamentada. Além de ser uma fé fundamentada, varão, é uma fé racional. Por que uma fé racional? Porque existe uma razão de fé. Nós temos na história um homem chamado Jesus. E esse homem chamado Jesus, ele nasceu, sim ou não? Ele cresceu. E a história diz que ele morreu. Agora, qual é a diferença dele para outros Messias? Nós temos um outro Messias, antes desse Messias, Siddhartha Gautama, que é o Buda. O Buda nasceu, o Buda cresceu, mas ele morreu. Nós temos um outro Messias chamado Maomé. Maomé nasceu, ele cresceu, mas ele morreu. E quando você vai no túmulo deles, você vê lá: jaz aqui o corpo de Siddhartha Gautama, jaz aqui o corpo de Maomé. Agora, quando você vai ver o Filho do Homem lá em Jerusalém, não estás aqui, mas ressuscitou. Então a nossa fé, ela tem um fundamento de um Cristo que morreu e nasceu, cresceu e morreu, mas ressuscitou. E a história nos prova o que eu estou falando. Então a sua fé não é uma fé sem sentido, é uma fé com sentido. E as pessoas que são felizes, as pessoas que têm paz, elas sabem manter o seu propósito. Eu sou de Jesus e não abro mão. Eu sou de Jesus e não abro mão. Eu sou de Jesus. Você na escola vai dizer: eu sou de Jesus, mas você é cafona. Tudo bem, eu sou cafona, mas eu sou de Jesus. Você é retrógrado. Tudo bem, eu posso chamar de retrógrado, mas eu sou de Jesus. Porque a Bíblia diz que em meu nome vocês serão judiados, vocês serão envergonhados, vocês serão chamados como pessoas cafonas, tradicionais, antiquados. Eu quero dizer para vocês:
vocês serão chamados de antiquados, de pessoas fora do padrão, retrógrados, fascistas, não importa o que te chamem, porque você sabe em quem você tem crido, e você sabe que Ele é poderoso, que está escrito aqui, para guardar o teu tesouro até o dia final. E a Bíblia diz que nós seremos perseguidos, então a palavra está se cumprindo e vai continuar a se cumprir. Então, não negocie a sua fé. Uma fé fingida é uma fé que não tem substância. Tem gente que tem uma fé duvidosa. Sabe por quê? Tem uma fé duvidosa? Porque fica consultando o horóscopo. Qual é o signo de hoje? O que o signo tal vai falar sobre o meu dia? Aí você vê lá, signo tal, né? Signo lá do signo urubu. Então quem é do signo urubu, então não pode sair de casa. Ah, meu signo é urubu, meu signo é papagaio, então não posso sair de casa hoje. Que fé é essa? Que fé você tem? Eu conheço uma pessoa que congrega na igreja. Sabe o que essa pessoa fez? Foi consultar o Búzios para saber como viver. Essa fé é uma fé fingida, é uma fé duvidosa. Você não tem que consultar cartomante, Búzios. Eu atendo pessoas de várias religiões, não sei se eu já falei aqui. Eu atendo pessoas do candomblé e eu às vezes fico perguntando, vem cá, tem algum crente lá? Sabe que eles me falam? Tem até pastor lá, tem pastor, legal. Sabe por quê? Porque é uma fé fingida. Porque as pessoas servem a Jesus não pelo que Ele é, elas servem a Jesus pelo que vai receber. Até como disse o pastor Márcio, elas servem a Jesus pelo benefício de Jesus, pelo que Ele vai te proporcionar. Isso não é intimidade, isso é prostituição. Os íntimos de Jesus, eles não estão preocupados com o resultado, eles estão preocupados de viver pela fé. Uma fé autêntica, uma fé que nada me separará do amor de Cristo Romano, nem a morte, nem a vida, nem a tempestade, nada me separará do amor de Jesus Cristo, nada me separará. Eu digo, chore, desperta, igreja, desperta, porque nada pode me separar de Jesus Cristo, nada, nada, nada. Uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Entende? Estamos somente na introdução da nossa palestra, do nosso trabalho da nova batalha espiritual. Isso aqui é introdutório, isso aqui tem pregação aqui para de meta aqui dentro, só dessa palavra aqui. Vamos lá, a terceira palavra para o cristão que deve atravessar suas guerras. Olha só, aqui em 2 Timóteo 1,6, por essa razão, como lembrado de que mantenha viva o dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. E outro versículo aqui que eu quero ler também, para descobrir só aqui, porque eu estou lendo aqui, mas aqui a letra eu não enxergo. Aqui na minha tradução, no versículo 3, fala assim: por cujo motivo te lembro que desperte. Aqui está dizendo o seguinte: que mantenha viva a chama do dom de Deus. Em algumas traduções diz assim: acorda, acorda, você tem o dom da bênção, o dom da graça, você tem o dom de Deus. Então a palavra diz: desperta, aviva, mantenha viva, acorda a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. O que vamos fazer, pastor Márcio, hoje, meus queridos, amados irmãos em Jesus? Vamos cumprir essa palavra de impor as mãos. Abra o livro de Atos, capítulo 8, e leiam para
para mim, por favor, versículo 17 a 19. Atos 8. Versículo 17 e 19. Leiam para mim. Então, Filipe foi as mãos e recebeu este Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, porque, pelo fato de porem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro no nome, concedendo também este poder, para que aquele sobre quem ele puser as mãos receba o Espírito Santo. A coisa era tão frenética, porque eles colocavam as mãos, e quando eles colocavam as mãos, eles recebiam o dom do Espírito. A graça de Deus inundava, como diz lá em Salmo 133, é como um óleo precioso, que desce sobre a cabeça e vai escorrendo, é como um óleo. Então eles colocavam as mãos e eles recebiam o dom do Espírito. Simão, o mágico, ficou fascinado com esse negócio. Eu quero comprar. Quanto custa esse dom? Quanto vale isso? Eu quero receber esse negócio. Ele é divertido. Não se compra o dom. É graça. A graça é derramada de modo voluntário para aqueles que abrem o coração para o Espírito Santo e diz: vem Espírito, vem. E nós vamos impor as mãos no final dessa pregação para que o dom da graça seja derramada sobre você, para que você saia desse campo de treinamento motivado para enfrentar as suas guerras. Você não está aqui para vencer ninguém. Você está aqui para vencer você mesmo. Vencer essa preguiça, vencer esse medo, vencer esse cansaço, vencer esse desânimo, vencer esse sentimento de incapacidade, vencer essas travas que você tem na mente. Quando nós colocarmos as mãos, a unção da graça será derramada em você. E do estado de desgraça, você vai entrar em estado de graça, para que você saia daqui dessa escola de treinamento como um guerreiro. Um guerreiro que vai atravessar as suas batalhas, as suas guerras. Cada um tem a sua. Eu fico imaginando a guerra dos adolescentes pela manhã, que dorme bastante, né? As guerras do adolescente eu acho interessante, porque são guerras que são dentro do campo da vida deles. Cada um tem a sua, eu tenho as minhas, você tem as suas guerras, mas de todas elas você é mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse espírito de coragem. A quarta, eu quero apresentar para vocês aqui registrado, está no versículo 7 de 2 Timóteo. Olha só essa palavra: pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Não um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É esse espírito que é derramado em nós, para que a gente tenha coragem para levantar a cabeça e se desafiar todos os dias, só por hoje. Agora, se você acumular o teu passado, você não vai conseguir por hoje vencê-las. Hoje é o seu dia, hoje é o seu momento. Deixa o passado no passado, porque aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas e tudo se faz novo. É algo cheiroso. Quem não gosta de comprar algo novo? Lembra quando você compra um liquidificador novo, você tira do plástico e dá um cheirinho, sim ou não? Sim. Não é? Porque é cheiroso. Quando você compra algum aparelho e você chega em casa e abre, o que você faz? Dá um cheirinho, né? Quando você passa um perfume no seu corpo, você dá um cheirinho. Quando seu filho bota um perfume, dá um cheirinho no seu filho, no seu marido, no seu irmão, no seu esposo. Porque as coisas cheirosas, elas geram prazer,
Então, seja um cheirosinho de Jesus. Amém? Quem chegou aqui fedorento, vai sair cheirosinho. Cheirosinho de Jesus. Tudo bem, igreja? Vamos sair cheirosinho? Vamos? Perfumado. Porque quando chegarem perto da gente, você está cheirando algo diferente. Eu estou sentindo um cheiro. Que cheiro de Jesus? O povo está precisando desse cheirinho, sabe? O povo lá fora está precisando de ficar cheiroso. Então esse perfume será derramado. É o óleo do Espírito Santo. Que bom essa palavra, né, gente? É uma palavra que traz vida para nós. Então, é importante essa consciência. Abre em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios 1, 5. Lê para mim, por favor. Que hora termina o culto hoje? Que hora termina aqui? 9, tá, daqui a pouco eu termino. 1 Coríntios, 1 Timóteo 1,5, leia para mim. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros, com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. E por que essa palavra nos diz que nós temos o quê? Que manter a nossa consciência Limpa, pura. Pura. Pura quando? Agora. Sabe o que o diabo quer fazer com você? Ele quer que você contabilize o teu passado. Porque se você ficar contabilizando o teu passado hoje, existe esse presente aqui? Não tem. Aí sabe o que isso significa? É que você está sem tomar banho. Imagina você tomar banho um mês. Imagina teu passado no presente todo dia. Tu fica cheiroso ou fedorento? Tem algum fedorento aqui, igreja? Tem não, né? Vamos sair cheirosos. Entende o mistério? Sabe por que você é fedorento, mal cheiroso? Porque você fica contabilizando o teu passado. Jesus é especialista em dar banho. Ele tem um sabonete aqui espiritual, algo que purifica, que te dá esperança, que faz você acreditar que tudo é possível. Porque Ele é o nosso Deus que tem a especialidade de dar um banho gostoso. Está todo mundo tomando banho aqui hoje pela palavra. Essa palavra é água, é vida. Limpa a nossa consciência e nos faz cheirosos. amém. Glória a Jesus. Tem algum cheiroso? Olha para o cheiroso do teu lado aí. É o cheirinho de Jesus. Incomoda ele assim, cheirosinho de Jesus. Incomoda ele, cheirosinho de Jesus. Incomoda o vizinho, cheirosinho de Jesus. Então o guerreiro ele tem uma consciência, uma nova consciência. Para finalizar, o quinto, ele guarda o bom depósito. Ele vai tirar o mau depósito. Vocês sabem que na casa da gente sempre tem um lugarzinho para guardar coisas que a gente não quer. Não tem, gente? Na nossa casa tem aquele quartinho de guardar coisa que a gente não quer. Não é verdade? Tem lá um cantinho que você vai acumulando. Ah, depois eu dou isso para alguém. Aí vai acumulando. Aí quando você vai ver, tua casa está cheia de tralha. Você vai tirar esse mau depósito e vai guardar o bom depósito. Você vai tirar tudo, querido. Tem gente que tem 50 camisas. Para que 50 camisas? Vai doar as camisas. Tem gente que tem 30 calças. Vai doar essas calças. Vai doar, desvazia aquilo que está sobrando. Vai limpando a sua vida, vai esvaziando desses lixos, dessas coisas que não servem para nada. Está lá, nem usa. Comece agora a se revestir de um bom depósito, de algo bom, de algo esperançoso, porque o guerreiro, ele vai atravessar com felicidade, com paz, porque ele guarda o bom depósito. Ele vai guardar o bom depósito. É por isso que o passado tem que ficar no passado. Tem gente, queridas, aquela bonequinha que você guarda de estimação, tu já para uma idadezinha, né? Já passou essa fase infantil, não passou? Dá essa boneca para alguém. Dá para alguém. Aí fica aquela caixa de brinquedo lá guardado lá. Dá para alguém brincar, quebrar.
Desfaça dessas coisas, vai viver uma nova vida, vai viver um novo tempo. Desapega dessas murrinhas, vai desapegando, sai custo, sai esse negócio, porque a gente fica tão preso a essas coisas. Guarde o bom, o que é bom, o bom depósito. Diz assim, versículo, olha só, qual versículo? 7, já falei 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem por mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. O Evangelho, querido, é sofrimento. Evangelho é sofrimento. O sofrimento traz dignidade. Queridos, vocês acham que uma pessoa que fica o dia inteiro numa escola de samba não está sofrendo, não? Não tem no carnaval, sim ou não? Você vê aquelas mulatas sambando. Tu vê a mulata sambando. Você vê os caras sambando. No final do dia eles estão um bagaço. É calo no pé, é joelho quebrado, sim ou não? Sim. Só que essa parte mostra para vocês? Não, só mostra a parte do... Aí tu fica, caramba, mas sofre, porque quando termina aquela alegria toda, tá duro, endividado, comprou um cartão de crédito, as fantasias, ninguém mostra isso. Eles sofrem, eles guardam esses valores dentro deles, e você acha que não sofre também não com Jesus? Sofre com Jesus. Vocês acham que as pessoas lá fora não sofrem? Não sofrem. Agora, de que modo você quer sofrer? Você quer sofrer com Jesus? Ou você quer sofrer sem Jesus? Tem pessoas que acham que lá fora é mil maravilha. Não é não, querido. Não é não. Não é mil maravilha não. Tem a sua dificuldade semelhante a esse lugar. De que modo você quer sofrer? Até postei no Face, né? De que modo você quer sofrer? Qual tipo de depósito você tem guardado no seu coraçãozinho? Um depósito com fé, um depósito desafiador, com coragem, com dignidade, com firmeza, com propósito. É essa fé que o Espírito Santo quer derramar nessa noite. É essa fé sobrenatural que vence os desafios. Me faz lembrar do jovem Davi. O jovem Davi estava ali. Ele vê aquele gigante desafiando o povo de Israel. Havia um espírito de coragem nele, havia um espírito desafiador, um bom depósito. E ele desafia o Golias. Ele vai desafiar: quem é você incircunciso para falar do Deus de Israel? Ele sofreu ali, ele encarou os seus medos, porque havia um bom depósito no coração dele. Havia coragem. Então, continuando, versículo de número 9. Então, eu vou ler o versículo 8 e vou para o 9, tá bom? Portanto, não se envergonhe, não tenha vergonha. Você vai ser talvez humilhado, ridicularizado. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu comecei a pregar o Evangelho. As pessoas me chamavam de mameluco, de irmão. Não sei como é que funciona hoje, mas naquela época eu passava na rua, os colegas, a maioria desses colegas que zombavam de mim são pastores, evangelistas, são pregadores do Evangelho, porque eu ganhei eles para Cristo. Amém. Você vai ganhar os seus coleguinhas para Jesus com seu testemunho de fé. Amém. Sabe que esse povo precisa de jovens corajosos, porque a maioria deles são medrosos. Não seja como eles, medrosos, seja corajoso na sua fé. O que esses jovens precisam? De jovens de coragem, que saibam qual o depósito que está habitando dentro deles, da sua fé, da sua dignidade. Mantenha um bom depósito, não tenha vergonha de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas
por causa da sua própria determinação e graça, essa graça nos foi dada em Cristo desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tomou inoperante a morte e trouxe luz e vida e imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta causa sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu, poderoso para guardar o que eu confiei, ou para guardar o meu tesouro, até aquele dia. Queridos, amados, você está investindo no reino. Deus está guardando os seus valores, as suas lágrimas, o seu choro. Ele conhece a sua dor. Você está investindo no reino. Você está guardando no reino. Então, o guerreiro, fiquemos em pé, querido, terminando. O guerreiro precisa guardar algum depósito. Guardar o bom depósito. Retenha com você a fé, o amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Agora, existem duas pessoas que se desviaram da fé, que abandonaram a fé. Diz aqui, Figelo e Hermógenes se desviaram. Nem todos vão seguir esse caminho. Preste bem atenção. Aqui no versículo de número 15, fala que teve duas pessoas que se desviaram do caminho, abandonaram a fé, Figelo e Hermógenes. Que você não seja esses. Que você não abandone sua fé. Que você mantenha-se em fé. Que você não se desvie do caminho, mas que você permaneça nesse caminho. Amém. Não só hoje, mas para sempre. Eu vou orar ao Senhor nesta hora, mas eu queria que o pastor Márcio, como pastor dessa igreja, como pastora Ilma, dessa igreja, eu vou pedir que ele organize, depois que terminar de orar, essa imposição dele. Não sei se os pastores vão organizar agora no louvor a imposição de mãos, que vamos colocar as mãos sobre todos agora, porque a palavra diz que pela imposição de mãos eles receberam a graça, o dom do Espírito. Você vai sair daqui cheiroso, com uma nova perspectiva de fé. Feche teus olhos, Senhor. Que a gente, como um guerreiro que atravessa as nossas batalhas, possamos ter uma consciência pura, uma fé não fingida, que a gente seja despertado para manter o dom da graça em nós, que a gente tenha coragem e guarde esse bom depósito em nós. A partir de hoje, Senhor, que essa palavra gere em nós uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, de atitudes, e que a gente saia daqui cheirosos, perfumados, enriquecidos do poder do Espírito Santo nessa noite, meu Deus. Estaremos colocando as nossas mãos nessa hora. Que o Espírito Santo venha derramar a graça do Senhor. Vida em nós, graça em nós, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero que você, debaixo dessa unção derramada hoje aqui nessa igreja, abrace pelo menos duas pessoas, pelo menos hoje. Pastor Márcio não estará organizando essa imposição de mãos. Estaremos orando por cada um nessa hora. Deus abençoe. Até a próxima.
gente vem trazendo e apodreceu. O pastor Raul falou uma coisa que me chama a atenção a respeito do comportamento. A questão de acumular coisas do passado, até objetos. A pessoa fica presa lá. Guarde as boas lembranças do seu coração e se livre também dos vínculos. E aí muitas pessoas são acumuladoras e também não só acumulam ali objetos, mas acumulam também fardos. Mas Deus está nos chamando hoje para viver hoje como presente de Deus, desse Deus de graça que nos derrama graça para que o nosso dia, a nossa vida seja leve em Deus. E o amanhã que está nas mãos do Senhor, nós possamos ter a certeza de que o Deus que nos dá a vida, Ele tem o controle do amanhã que nós não sabemos. Nós vamos entrar